Então, boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje nós entramos na nossa quarta aula, né, do módulo. É, e aí, a partir de agora, a gente vai ver. Boa noite, tudo bom, Devaldo? Opa, boa noite. A partir de agora, a gente vai ver todas as aulas, todas as aulas subsequentes, a gente vai ter exatamente um tipo de ferramenta, né? Eu vou mostrar mais de uma ferramenta por aula para vocês, mas a gente vai fazer, então, hoje, só sobre webconferências, ferramentas de webconferência para dar aula. Na próxima semana, a gente vai ver somente ferramentas de interação, como é que você faz aula interativa, né, com os alunos, ou na próxima ou na outra, ou na subsequente, tá? Antes disso, eu quero mostrar para vocês quais são as ferramentas de ambientes virtuais, aliás. Então, como é que funciona um AVA, né? Existe só o AVA? Não, existem outras ferramentas. Mas por que, que o AVA é tão utilizado? Então, na aula que vem, aliás, eu vou explicar para vocês isso, mostrar como é que funciona um AVA, que é um Moodle, né? Uma ferramenta chamada Moodle que a gente utiliza. E aí, falar sobre as ferramentas interativas, para vocês darem uma aula já ativa, né? Uma aula onde você tem metodologia ativa para os alunos. Permite, pelo menos, que você possa dar aula com metodologia ativa. E lá, no último, a gente vai ver, então, mais especificamente, apresentar para vocês. Não vou fazer trabalho de química ou de física ou de biologia com vocês, mas mostrar como instala as ferramentas, como é que vocês usam, se vocês quiserem adquirir licença, como é que adquire, quantos são os valores dessas licenças e tudo. E mostrar umas 2, 3 ferramentas desse tipo em cada aula, tá bom? Então, antes disso, porém, eu queria mostrar para vocês lá no AVA, tá? A questão do trabalho, tá? Se vocês tiveram algum problema, se todo mundo conseguiu postar direitinho, então já pergunto a vocês, deu tudo certo na hora de postar no fórum o link? E aí eu quero que vocês abram o microfone e respondam se está tudo bem ou não. Eu consegui postar normal o link lá, professor. Tá, deu tudo certo para mim. Beleza, eu vi direitinho, né, Reginaldo? Aí, até agora só tem você lá postado, tá? Nesse aqui, no de Química, né? Deixa eu ver no pessoal de Biologia como é que tá. Eu também consegui postar de boa, professor. Foi, né? Ó, então, beleza. O Biologia tem mais Eu pessoas, né? postei o meu também, professor, lá. No de Bio, né? Sim. Isso, então, a Valéria, a Rosângela e a Luana já postou, né? Aí cada um com 3 ou 2 componentes. E aí vamos ver, no de Química tá faltando aí pelo menos mais um grupo, que ainda não postou. E aí, pessoal, eu quero que vocês postem hoje, tá? Para ficar direitinho, estourando amanhã, pode ser até amanhã, mas vamos cumprir direitinho, porque aí eu ia comentar hoje, mas como tá faltando, então eu vou comentar o vídeo de vocês na segunda que vem. Deixar para a gente falar isso então hoje só das ferramentas. Então, sim, outra coisa também, pessoal, é de vocês fazerem os questionários, tá? Eu tenho uma ou outra pessoa que está faltando aí fazer o questionário para poder a gente conseguir completar o conjunto das notas, tá? Mas vamos lá, vamos para as nossas ferramentas. Bom, eu elegi 4 ferramentas, eu não vou falar muito, porque eu vou mostrar por que os problemas dela, mas eu vou falar de 3 ferramentas que são basicamente as mais utilizadas. Pode falar, Isa? Professor, podia mesclar química com biologia? De alunos, isso pode. Fazer trabalho, né, com aluno de um e de outro, pode, não tem problema não. Tá? Entendi. Eu só estou vendo ali que o número de pessoas em vídeo, até agora, eu esperava que eu fosse receber uns 5 trabalhos, eu recebi 4, né? Ali, então está faltando pelo menos 1 ou 2, talvez. Deixa eu ver aqui. Bom, boa noite. Eu estou compartilhando a tela, vocês estão enxergando direitinho?
Alguém abre o microfone e diz para mim se Aí está não ok. está descendo nada, não. Sim, estamos sim. Eu tô enxergando. Eu tô conseguindo ver. Tá, né? Não, é só enxergando essa tela aqui, ó, do próprio Meet, né? Isso. Pronto. Então, já que a gente já está no Meet, eu vou começar por ele, tá? Então, o Meet, como é que o Meet funciona? O Meet, normalmente, a gente trabalha, para dar aula especificamente, eu costumo trabalhar associado com a agenda do Google, tá? Então, como é que eu faço? Eu venho aqui, ó, entro com o meu login. Nesse caso aqui, eu estou com o meu login do IFRO, né? De professor. Então, eu entro no login, entro no site, que eu vou mostrar aqui uma guia solta. Ó. Aí você pode colocar, ó, pesquisar agenda Google. Tá vendo? Ó? Então, quando você pesquisa agenda Google, você vem. O primeiro é um anúncio, você chega nele também, mas o melhor é chegar logo nesse site aqui, ó, que é o Google Agenda, tá? Ou Google Calendar, como é em inglês. Então, você clica nesse site do Google Agenda, aparece esse calendáriozinho aqui, aí você faz login. Eu não vou fazer porque senão eu vou logar de novo ali, né? Mas ao fazer, basicamente, vai aparecer isso aqui, ó. Então, o que é isso aqui? Isso aqui é um calendário que você pode definir, primeiro, se você quer que ele mostre dia a dia, semana a semana. Aqui, nesse caso, eu coloquei que ele me mostre a semana, né? E então ele está me mostrando aqui de domingo a sábado. Então, para cada horário aqui, se vocês repararem, ó, desde 5, 6 horas da manhã, você tem aqui essas linhas e colunas. Então, no sentido da linha, você tem o horário, e no sentido aqui da coluna, você tem o dia. Então, por exemplo, ó, nossa webconferência aqui, ó, eu já tinha agendado ela, fazendo como? Você clica aqui, eu vou fazer uma para amanhã, tá? Então, você clica aqui, ele já coloca aqui, ó, uma reunião que não tem título por enquanto, e aí você diz aqui, então vamos colocar aqui, ó, reunião de teste, por exemplo. Então você colocou reunião de teste, infelizmente, pessoal, a ferramenta ela ainda é em inglês, tá? Ela não traduz para português, mas aqui basicamente você diz se é um evento, para mim ele é um evento, se ele é fora do escritório, se ele é uma tarefa, se ele é um lembrete, se é algum apontamento que eu fiz, né? Se é alguma anotação. Quando é o dia, então, ó, terça-feira, né? Tuesday, March, que é março, né? Dia 23, começando das 8 da noite, então, ó, 8 p.m., né? 8 depois de meio-dia e 9 depois de meio-dia. Então, essa reunião tem 1 hora de duração. Aí, se você quiser, você já adiciona o e-mail das pessoas aqui. Então, eu poderia botar aqui, ó, fulano@gmail.com e já adicionaria esse e-mail de fulano aqui. Tá? Então, o que é que ia acontecer? Quando fulano entrar com o e-mail dele, se lembra que quando a gente vai começar a reunião de vocês têm que, tentam, e aí eu tenho que autorizar a entrada de cada um? Quando você coloca o e-mail da pessoa, já fica autorizado, então não precisa ficar pedindo. Eu deixo sempre que peça, porque acaba para eu não ter que cadastrar um controle de cada um, né, um e-mail aqui, porque ficaria muito grande. Então só entre a gente no IFRO mesmo internamente é que a gente usa essa parte. Mas é importante vocês saberem que vocês podem já deixar o e-mail de quem vai participar na reunião. Então você pode, aqui, ó, tá vendo que ele tem aqui o símbolozinho do Google Meet? Então você pode adicionar aqui, ó, a videoconferência. Então quando você adiciona uma videoconferência, ó, ele já mostra aqui o botão, se você quiser entrar na videoconferência agora, ou ele já dá aquele linkzinho ali, ó. Tá vendo aqui, ó, Meet, Google. Ele já dá o link, que é o link da reunião para as pessoas clicarem. Se você quiser também adicionar um local onde vai participar, você vem aqui e aí você adicionaria no mapa um local.
Se você tiver alguma anotação, alguma coisa que você quer que as pessoas antes saibam, né, uma descrição, ou então um arquivo que você quer anexar, para que as pessoas vejam o que é que vai ser discutido na reunião, é só você adicionar aqui. Normalmente é isso para criar uma reunião, tá? Criou a reunião, então você quer mandar um convite para essa pessoa, fulano.gmail, eu vou colocar aqui e responder, ó, don't send, não envie. Aí você quer convidar pessoas, né, convidados externos, aí eu vou colocar aqui que somente continuar editando, tá? Então eu vou pegar aqui, ó, e vou retirar o fulano aqui, que é provável isso que ele está reclamando, e salvar de novo. Pronto. E aí vamos ver aqui se ele salvou. Pronto. Então ele salvou aqui, ó, a reunião. A partir daqui, se eu quisesse entrar na reunião, então eu clicaria aqui, entraria na reunião, ou se eu quiser passar o link para alguém, eu clico aqui, ó, e ele está copiado o link, e aí eu posso ir aqui no WhatsApp, e lá na licenciatura, ó, vou botar aqui, ó, no nosso link do WhatsApp, né, para passar para alguém. E digo só exemplo, pessoal. Tá? Copio o link, ó, e mando para vocês lá no WhatsApp. E aí apareceu no WhatsApp lá de uma das turmas, tá? Eu vou pegar aqui, vou apagar essa mensagem, só mandei isso aqui só para mostrar a vocês como é que fazia. Mas é assim que normalmente que a gente cria esse link aqui da reunião. Então, eu estou fazendo numa certa velocidade. Se vocês estiverem achando muito rápido, pode me pedir, ó, professor, peraí, vamos devagar, alguma coisa. Porque essa primeira parte, ela é somente a parte aqui do agendamento, tá? Vou mostrar mais a ferramenta mesmo, como é que a ferramenta funciona. Até agora está tudo bem, posso prosseguir? Ou vocês têm dúvida de como fazer o agendamento de uma reunião? Tá tranquilo comigo, professor. Tranquilo, né? E está gravado também, ele vai ficar lá na nossa aula. Então, ó, a partir daqui, parei na telinha do Meet, na tela com vocês aqui, para mostrar alguns detalhes dessa tela, tá? Então, a primeira coisa, eu vou tirar agora a apresentação da tela geral, só para mostrar a vocês que vai cair para vocês a apresentação. Então, ó, depois que eu estou com a apresentação, eu venho aqui, ó, e vou parar a apresentação. Então, a tela volta a ser normal e vocês veem somente o que a gente está vendo aqui, né? Só as pessoas que estão participando, que entraram através daquele link. Eu, como criador, né, administrador da aula, eu peguei e autorizei todo mundo a entrar. Então, estamos todos nós aqui, lógico. Vocês estão somente com a imagem de vocês, não colocaram a câmera. É normal isso, tá? Até pela velocidade, tudo normalmente é bom fazer assim para poder não concorrer, né, os dados da internet com isso. Mas é interessante mostrar para vocês que esses botões aqui de baixo, ó, que eu vou voltar a apresentar aqui a vocês, deixa eu só apresentar a tela de novo. Então, ó, aqui no Meet, vou mostrar algumas coisas que vocês têm assim que vocês entram, tá, na reunião. Então, a primeira coisa que vocês têm aqui embaixo é uma descrição, ó, uma descrição, ou seja, os detalhes sobre a reunião. Então, qual é o nome da videoconferência, qual é o dia e o horário para o qual ela foi reservada. E aqui alguns dados, como o link. Se você fosse utilizar um telefone, né, e não fosse participar por imagem, mas telefone, aqui é um telefone dos Estados Unidos, então você ligaria nele e digitaria essa senha aqui. Lógico, isso aí é muito caro, ninguém faz isso normalmente, né? Mas normalmente você vai utilizar aqui e mandar esse link para os seus colegas e amigos
para poder eles participarem da reunião. Aqui não tem anexo, mas se você mandasse algum anexo para ser discutido na reunião, você mandaria então por esse anexo aqui, por esse link. E aí seria naquela hora lá quando você pediu, tá? Como a gente não colocou nada na hora de agendar, então não tem anexo aqui. Aqui, esse botão, ó, é controle do organizador, né? O que é que ele pode fazer, ó? Então, acesso básico, né? Acesso rápido, perdão, né? Se você quer compartilhar a tela, se ela é permitida, ó, eu nesse momento liberei para que todos vocês possam compartilhar a tela. E também que todos vocês possam enviar mensagens no chat, tá vendo? Se eu quiser pegar e retirar alguma dessas configurações, eu retiro. É só vir aqui, ó. Por exemplo, se eu quiser bloquear as mensagens no chat agora, cliquei aqui, ó, tá bloqueado o chat. Então, quando a gente clicar no chat aqui, ó, talvez eu possa mandar a mensagem, mas tenta alguém mandar mensagem no chat agora. O que é que... O chat não está disponível no momento. No momento, tá vendo? Então, você volta lá e reativa o chat, agora vocês podem mandar a mensagem. Posso colocar aqui também, ó, que outras configurações de organizador, basicamente é essa, é o chat, permitir compartilhamento de tela, e aqui o acesso rápido, né? Tirar ou não o acesso rápido. Você pode também configurar vídeo, então aqui, ó, é a informação da câmera, né, que eu estou colocando, e aqui a informação do áudio, que é nesse caso desse alto-falante aqui, que é o fone de ouvido com microfone. Então aqui você pode configurar. Ele é bem simples mesmo, assim. A ideia do Google Meet foi essa, de ser uma ferramenta muito básica mesmo, muito simples. Aqui, ó, eu vou bloquear o microfone, tá? Ó. Então clicou, bloqueou a imagem, né? Apareceu de volta a imagem, é nesse botão. Novos desenvolvimentos desde o ano passado, levantar a mão. Então, você pode pedir para levantar a mão agora. Isso aí é bacana porque isso organiza bem a fala, né? Vocês viram, eu não sei se vocês viram muitas piadas que surgiram na internet. A maior bagunça que tinha na sala de aula era o levantar, não existia o botão de levantar a mão, então todo mundo queria falar ao mesmo tempo, começava uma briga, ninguém se entendia. Por quê? Porque faltava levantar a mão aí, né? Que todas as ferramentas saíram seguindo esse padrão praticamente. Aqui vocês têm um botão de apresentação. Queria mostrar para vocês um detalhe, mas se eu tirar a apresentação, vocês não vão enxergar a tela. Então eu queria mostrar depois para vocês, só que aqui vocês têm 3 opções, tá, de apresentação. Você pode mostrar a sua tela, você pode mostrar, que é a tela inteira, como eu estou fazendo agora, você pode mostrar uma janela especificamente, ou você pode mostrar uma aba do navegador. Tá? Então são as 3 opções aqui que o Meeting dá a você para fazer a apresentação, para mostrar na tela das pessoas. E aqui você tem, então, as principais configurações, né? Quando você vem em configurações aqui, você tem aquelas que a gente já mostrou, né? Do organizador, do áudio e do vídeo. Vocês podem interromper a gravação e gravar nesse botão aqui de cima, ó, onde eu estou passando o mouse. Você pode aqui, ó, abrir um quadro de comunicação. Então eu vou iniciar um quadro aqui, ó. E aqui você pode, né, fazer anotação para mostrar, ó, pessoal, quero que vocês vejam isso aqui e aquilo outro. E depois até compartilhar essas anotações com vocês, tá? Eu prefiro usar o da própria apresentação. Esse quadro eu nunca abro ele não, tá? Mas ele é um que você pode, que já fica sincronizado aqui com o Meet. Eu não utilizo ele. Você pode aqui, ó, alterar o layout do mosaico da tela, né? Como é que você quer? Você quer ele automático, que o próprio Meeting veja. Se você colocar em mosaico e quantas pessoas você quer que apareçam aqui, ó, ele vai
fazer, né? Então, a partir daí, ele vai modificando a tela. Se você quiser que seja somente o destaque, ó, só a pessoa que está falando ou o que é mais importante, ele deixa assim, nessa forma. Se você quiser a barra lateral, ele mostra só as pessoas aqui. Eu prefiro deixar automático, porque normalmente o Meet ele vai se adaptando melhor, né, conforme sua tela, sua resolução. A gente pode deixar o Meet todinho em tela cheia, quer fazer isso aqui, ó. E aí, para voltar ao normal, é só dar um escape, escapar, aí você volta para ter as barras do navegador, né, e do sistema operacional. Você pode também, uma coisa interessante, esse aqui é só no Meeting do computador, tá, pessoal? No do celular, ele, se não me engano, ele não tem essa opção. Mas você pode, ó, tentar trocar seu plano de fundo. Então, tá vendo que meu plano de fundo aqui tem os livros aqui, ó, na estante? Então, eu posso borrar eles lá atrás, ó. Vocês estão vendo que apareceu um borrão aqui, ó, para você não ver o que é que está lá atrás. Você pode aumentar o borrado, então, para ficar somente meu rosto. Só que tá vendo que o contorno ele falha? Por quê? Porque é um algoritmo que ele tem que perseguir direitinho o que é que está estável ou não nas cores, tá? Se você quiser, você pode trocar esse borrado por um plano de fundo. Então, vamos botar no mar, aqui, ó. Tá vendo como fica esquisito? Fica só a cabeça no mar. Nas nuvens, cabeça nas nuvens, né, nos fogos de artifício, no universo, e assim por diante. Então tem aqui, ó, paisagem interessante, se você quiser botar ali. Eu costumo botar, às vezes, quando eu uso essa ferramenta aqui, esses aqui, mais que parece um escritório. Então são coisas que você pode utilizar. Mas todos ficam com um pouquinho de falha, né, esquisito aqui. O que você tem que arrumar para poder consertar isso aqui, ó, é uma tela de fundo chamado Chroma Key, tá, pessoal? É um tecido verde que quando você coloca atrás, ele dá uma estabilidade entre as mudanças de cores entre você e o plano de fundo que tá, e aí sim você consegue fazer um recorte parecido com os do cinema, tá? Em uma das ferramentas que eu vou mostrar para vocês depois, na próxima aula, que vai ser uma ferramenta de edição de vídeo, o OBS Studio, aí sim eu vou mostrar para vocês como é que faz um chroma key direitinho, como é que você tira, né, uma imagem e coloca sobre a outra, como se você fosse fazer lá os efeitos especiais do cinema. Lá. Então, bom, pode trocar aqui, ó. Mas beleza, eu prefiro deixar normal, sem fundo, botar o cenário real mesmo. Que mais? Se você pode ativar legendas para o texto da gente, tá? E aí, olha só que interessante, ó. Tá vendo? Ele está gerando automaticamente tudo o que ele está fazendo. Só que a ferramenta nesse momento está em inglês. Então ele está pegando o meu som, gerando em inglês e está horrível, né? Então eu teria que conseguir gerar as legendas em português. Então eu prefiro desativar, para poder não ficar essa loucura aí, né? De vocês vendo um completamente doido ali o coisa. Você pode também, eu nunca usei esse recurso, tá? Não sei nem direito como é que ele funciona, mas é usar a reunião para ouvir por telefone, só pelo fone de ouvido, né? Como se você tivesse com o telefone na mão, o telefone daqueles mais antigos, né? Não, nunca usei, mas é possível. E aqui você tem informar um problema que você possa estar tendo, denunciar algum abuso de uma pessoa que entrou, hackeou, como tem acontecido, as pessoas têm invadido reuniões aí, hackeando, ajuda para soluções de problemas, aí ele vai mostrar aqui, ó, tudo que é possível aqui para você já, ó, por exemplo, se for o Wi-Fi que está na sua reunião, não está dando certo, tá vendo? Então ele vai aqui tentando mostrar aqui algumas coisas que podem funcionar ruim ou bom para você e tentando dar dicas gerais de solução. Maiores problemas em relação... Eu vou falar de outros, então vai ser mais interessante fazer pequenas críticas à ferramenta quando vocês entenderem os outros, né? Mas, por enquanto, a única crítica que eu vou fazer aqui assim, o nível de configuração que o Google Meet dá, ele é muito simples, tá?
Ele é muito, vamos dizer assim, cortaram tudo que podia complicar para deixar uma ferramenta muito fácil de usar. É por isso que ele é um dos mais utilizados. Então ele fica muito fácil de utilizar, mas faltam alguns recursos que a gente vai ver em outras ferramentas que não tem aqui, tá? Então, vou mostrar para vocês o próximo, que particularmente eu não uso, eu acho ele mais complicadinho, mas se vocês vierem... Bom, antes de passar para o próximo, alguém tem alguma dúvida ou alguma coisa no Meet que quer perguntar? Eu também não sei tudo não do Meet, tá? Eu sei através do uso. Então, se alguém quiser levantar a mão, pode perguntar agora. Pode falar, Reginaldo. A minha pergunta é o seguinte, professor. Inclusive, eu e meu grupo, nós tivemos um trabalhão para tentar descobrir, nós não descobrimos, inclusive cheguei a perturbar aí o prof aí final de semana. Uhum. Como faz para gravar? Porque então, nós estamos aqui pelo celular, claro, não apareceu a opção, né? Aí pelo computador aqui, a internet parece que puxa mais, né? O aparelho, então não funcionou. Certo. Aí precisa de outro aplicativo ou consegue fazer essa gravação dentro do Meet? Inclusive eu estou vendo que o senhor colocou para gravar, né? Isso. Então, no Meet, eu vou te dizer duas fases, tá? Por exemplo, no Meet no celular, Reginaldo, o Meet do celular, ele nunca gravou, tá? Não sei se existe algum plano, alguma coisa que você paga para o Google, e aí, não sei. Sinceramente, não sei te responder se no celular ele em algum momento gravou ou não gravou. Mas a realidade de hoje é, com qualquer conta que eu já utilizei nele, não grava, no celular. No computador, tem algumas coisas estranhas, né? Como, por exemplo, eu estou conectado aqui e eu utilizo as contas minha como professor do IFRO, tá? Então, essa é uma conta corporativa que o IFRO tem junto ao Google. Então, justamente porque o Gmail, na verdade, né, o IFRO, ele, assim como todos os institutos federais, se não me engano, eles têm o seu e-mail sendo gerenciado pelo Google. Então, é um contrato que tem nacionalmente, onde todas as contas de e-mail de todos os professores, todos os servidores, todos os funcionários, ela está armazenada lá no Gmail do Google, só que é um Gmail especial para o IFRO, né, para o professor. É um Gmail específico para a empresa. E aí esse Gmail nosso, ele tem configurações a mais do que o Gmail normal que a gente vai lá e assina de graça, tá? Então, é isso que me confunde um pouquinho, saber se minha gravação, por exemplo, se em algum momento eu nunca consegui gravar ou não. Pode ser que eu nunca tenha conseguido gravar antes e hoje eu gravo e não saiba. Mas quando eu entro com a minha conta normal, aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo entrar em outra videoconferência aqui, só que vou pegar aqui, ó, e vou colocar a minha conta do Google, que vocês estão vendo, né, minha tela? Então, eu entrei agora com minha conta do Google, que não é vinculada ao IFRA, é minha conta particular, tá? Então, aí veja uma coisa aqui, ó. Marquei uma reunião, vou adicionar a videoconferência, né? Sem título, salvei. E aí, ele pediu aqui, ó, você quer alternar essa reunião? O problema é que se eu alternar, eu acho que eu derrubo vocês, mas deixa eu ter uma certeza aqui. Não, beleza, né? Vocês estão aqui, ó. Entrei na outra, só que vamos ver o que é que acontece na hora que eu disser participar. Participei e entrei. Vocês conseguem ver essa minha tela? Sim. Pronto, estou na outra reunião aqui, ó. Essa é com minha conta sem ser a do IFRO, tá? Então, ó, realmente, ó, não permite gravar. Tá vendo que a opção aqui, ó, sumiu? Então, realmente, porque o problema, Reginaldo, é que, se não me engano, até outubro, ou foi agosto do ano passado, permitia gravar. Uma conta normal, tá? Mas eles cortaram, eles até mandaram um aviso pra gente sobre isso, né? Que uma conta normal, ela ia perder o acesso, e ela não ia mais permitir gravar.
Então, realmente é um problema de gravar reunião. Existem softwares, tá? Os quais você pode fazer essa videoconferência e você gravar com outro software que vai ficar gravando a sua tela todinha. Não é bacana, não é a melhor solução, mas é uma solução possível. Qual é o problema aqui? Talvez, por que ele não grava isso, tá? Ele precisa estar vinculado ao Drive. Deixa eu mostrar para vocês. Ó, ao Drive, que é onde ele vai gravar que é onde ele vai armazenar, né? Ó. Vou acessar aqui, ó, tentar acessar com esse login particular. Ó, vou mudar aqui minha senha para o particular aqui, ó. E é aqui, ó. Realmente, ó, eu nunca gravei, não, com esse aqui. Mas aqui, ó, é que você teria que fazer uma configuração, uma inclusão para que ele gravasse as suas reuniões nesse drive aqui particular. Porque quando você tem uma conta do Gmail, você tem acesso ao drive e você tem acesso ao Meet. O que você talvez tenha que configurar é essa ligação. E aí, para poder fazer essa ligação, talvez seja preciso pagar, tá? Pode ser que seja o caso. As nossas do IFRA, elas já são automaticamente conectadas, então, realmente, ela já faz isso automaticamente para a gente. É uma pena, né? Porque realmente era bom que pudesse gravar para todo mundo. Só que também, Reginaldo, quando a gente grava, depois de um tempo, se você não guardar esse teu vídeo lá, eles, depois de tantos meses, eles apagam também, tá? Por quê? Qual é o problema aí? Só para dar uma explicada no que acontece. Até então, você não tinha tantas pessoas tentando gravar reuniões assim, quanto depois da pandemia. E a gravação, se você pegar cada gravação de uma reunião que a gente faz, ela é em média 300, dependendo do que eu apresentei, como foi a parte gráfica, ela pode gerar até 600 megabytes, tá? 600 mega é muita coisa, né, para um computador guardar. Agora você imagine isso, o Google, em todos os seus data centers lá espalhados pelo mundo, ele tem que gravar isso de todo mundo que está tentando gravar, né? Então, assim, aumenta bastante o que eles teriam que investir para poder gravar essas informações. Então, é por isso que eles resolveram não gravar, não deixar ninguém que não esteja pagando gravar, tá? É duro, mas é essa a realidade, infelizmente, do contrato aí que você faz com o Google quando você tem a conta normal, né? Mais alguma dúvida, pessoal, em relação ao Google Meet? Então, vou passar para o segundo, só para apresentar, não vou me delongar nele, pessoal, porque ele é um que não é muito bacana. Quem levantou a mão? A mão? Não, né? Tá. Então, olha só, o próximo, quando vocês abrem o WhatsApp Web, tá? O WhatsApp Web, ele tem uma opção aqui, ó. O WhatsApp Web eu não vou explicar, né, o uso do WhatsApp Web, mas basicamente é você acessar esse site, ó, web.whatsapp.com. Eu vou perguntar a vocês, todo mundo sabe usar o WhatsApp Web ou não? Alguém nunca usou o WhatsApp Web? Hein, pessoal, vocês estão vivos aí? Me ouvem direitinho? Luane já usou, né? O WhatsApp Web. Bom, então eu vou mostrar então do começo o WhatsApp, mas o WhatsApp é o seguinte, a gente usa ele no celular também, né? Mas você pode aqui, ó, né? Você pode aqui, ó, você pode vir na web, tá? Vou até voltar aqui, ó, digitar WhatsApp Web. Esse primeiro site aqui, ó, web.whatsapp.com, né, web.whatsapp.com. Quando você acessa ele gera um código de barra
E esse código de barra, ele é só você escanear com o WhatsApp do seu celular. Então, no WhatsApp do seu celular, você vai abrir o WhatsApp e você vai, não sei se isso vai dar para mostrar na aula, mas você vai naquela opção dos 3 pontinhos lá e clicar em WhatsApp Web. Quando você clica em WhatsApp Web, ele vai ter um botão chamado conectar um aparelho. Você vai pedir para conectar um aparelho e aí ele vai aparecer então o leitor da câmera. Vocês vão ler esse código de barra que está aparecendo na tela. Ó. Quando ele lê com o celular, então ele vai aparecer suas conversas. A tela, né, do seu celular vai aparecer, que é a tela do WhatsApp, que em vez de estar no seu celular, vai aparecer então no computador. Então, por exemplo, a nossa conversa aqui, ó, vou mostrar para vocês, eu consigo ver no computador o que é que a gente falou, e aí procurar alguma coisa que eu queira copiar e tudo, como link, ó. E aí eu vejo e utilizo. Vou falar bem rápido, porque realmente não é o foco da aula o WhatsApp Web, tá? Mas dentro dele aqui tem uma opção que se chama criar uma sala. Tá vendo? Nessa opção criar uma sala, ele diz, ó, pede para entrar no Messenger, que é o mesmo Messenger do Facebook, tá? Então, você poderia vir pelo Facebook ou pelo WhatsApp. Então, vou criar uma sala, né? Ó, criar uma sala. Ele vai pedir para usar a câmera, eu vou autorizar. Então, ó, tá vendo? Ele mostra aqui, ó, tá vendo? Tá funcionando, a câmera tá funcionando. Então, entrar numa sala. Nessa sala, a partir daqui, você pega esse link, ó, copia ele, né? E manda para as pessoas. E aí, vou mandar ele aqui, vamos ver se alguém dá certo de alguém entrar nessa sala aqui. Clica alguém aí para ver se consegue entrar nessa sala do MSN. Estão me ouvindo, pessoal? Sim, tranquilo, estamos me ouvindo. Quer clicar nesse link aqui que eu coloquei no chat aqui, ó? Eu mandei no chat um link para ver se pode ser só uma pessoa, para conectar e a gente mostrar a videoconferência aqui do Messenger. Alguém conseguiu? Ou tá dando erro? Opa, pronto. Pronto, então entrou. Pronto, a Tayane entrou. Tá me ouvindo direitinho, Tayane? Pronto, ó. Eu tô falando com a Tayane. Então seria, ó, entrou mais uma pessoa aqui, ó. Entrou o Reginaldo também, ó. A gente continua lá no Meet, mas agora está nessa sala também. Então é uma tecnologia bem parecida com o Meet, vocês vão ver, vocês devem estar vendo minha tela um pouquinho maior, né, no centro, e vendo os outros colegas também. Aqui ele tem outras opções também, ó, de configuração do dispositivo, tá vendo? Ó, semelhante à configuração, ó, microfone, câmera, tá vendo? Ó, saída de áudio, semelhante aos que tem também no Meet, né? Então aí ele tem aqui, ó, que se quiser assistir, ó, a um programa de TV, então isso já é coisa que o Meet não tem, é interessante. Então você pode trazer aqui um programa de TV do seu notebook ou do YouTube, alguma coisa, e colocar aqui junto para passar. Então você consegue fazer isso. Você consegue fazer isso. De certa forma. Todo mundo saiu, todo mundo caiu fora. Você consegue fazer, de certa forma, essa configuração é a mais do que o outro, tá? Então vocês podem também fazer, compartilhar um jogo, jogar nesse aqui. Pessoal, é a impressão minha, todo mundo caiu só lá, né? Mas está assistindo a aula ainda, né? Mas basicamente é isso, tá? É porque, desculpa, professor, porque o áudio fica ruim, fica dando interferência um no outro. Ah, maravilha. Tá, desculpa. Então, ó, vou fechar então, tá? Ele aqui.
Desligar, acabou. Foi tudo bem. Mas ele realmente ele não é um que, que seja muito utilizado, tá? Vou mostrar um outro aqui, ó, que é razoavelmente utilizado, mas o Meet é bem mais do que ele, que é o Skype. Lembra do Skype? O Skype voltou. Então, ó, você entra, se você tem uma senha na Microsoft, que você pode criar uma senha gratuita, tá? Você vai poder utilizar o Skype. Então, eu vou entrar aqui, ó, com minha conta aqui. Oi. Minha nossa senhora, só tá faltando. Peraí, deixa eu ver se eu errei algum. Ih, vixe Maria, me esqueci minha senha. Bom, mas basicamente é o seguinte, o Skype não é muito diferente, tá, dessa conexão que a gente fazia. Eu vou passar, vou pular pro Zoom e aí na volta eu tento lembrar de novo a senha aqui, tá? Qualquer coisa, eu volto de novo aqui e tento. Então, vamos lá no Zoom. Então, efetuar login aqui no Zoom. Pronto, no Zoom deu certo aqui. Então, ó, você tem um botão aqui, ó, chamado reuniões, tá? Conseguem ver direitinho? Viu, Luana? Acontece de esquecer a senha, então depois eu tenho que rever minha senha. Mas no Zoom, então, você entra aqui pela web, tá? O Zoom, ele também, você pode baixar a ferramenta do Zoom, tá? E você tá vendo que tem um botão aqui, ó, realizar uma reunião, tá? Então, ó, com vídeo desligado, com vídeo ligado, apenas compartilhar uma tela. Então, vamos lá, realizar uma reunião com o vídeo ligado. Então, ó, aí ele diz aqui, você quer abrir o Zoom? Então, abrir aqui. Vamos ver o que é que ele vai fazer aqui para iniciar a reunião. Se ele vai permitir, né? Se ele não entrar aqui, deixa eu ver se eu tenho clientes Zoom instalado. Então, vou baixar então o cliente Zoom. Tá vendo? Tem esse link aqui, ó. Baixar o cliente Zoom. E aí, no meu caso aqui, você poderia colocar para o Windows, tá? No meu caso, ele viu que é um Linux, então eu vou dizer qual é o meu tipo de Linux, tá? Então, meu Linux é Ubuntu, a mesma coisa. Então, é maior do que esse 16, fazer o download. Então, ó, acabou de cair o pacote, ó. Manter. Vou instalar aqui o pacote. Já sei que ele vai querer que eu bote minha senha, pelo jeito. Então,
Só instalando. Instalação concluída. Ó. Fechar, já está instalado. Fechar aqui. E agora, então, vamos lá no Zoom. E nada, nem aparecer. Vou tentar de volta, então, pela reunião normal, tá? Vamos ver o que é que ele pede. Então, ó, em reunião, você vai pedir, basicamente, para poder criar, né, uma sala de reunião. Então, vamos lá e vamos agendar uma reunião. Então, ó, minha reunião, vamos colocar aqui, hoje, né, dia 22, eu vou colocar essa reunião às 9 horas, né, com duração de 1 hora. Anfitrião, participantes, com o vídeo ligado ou desligado. Eu vou colocar com o vídeo ligado. Eu espero que cada um entre com o vídeo ligado. E então aqui, ó, ele tem, ó, gravar reunião automaticamente, desativar som dos participantes, ó, após a entrada. Isso é interessante, para ninguém entrar e atrapalhar a reunião, né? Aprovar ou bloquear a entrada de usuário de regiões ou países específicos. Não vou fazer isso. E não vou também pedir para gravar automaticamente. Vamos lá, salvar. Então ele tem, ó, a reunião, tá vendo aqui, ó? Que você poderia colocar aqui, ó, já no Google Agenda, que por exemplo, né, se você quisesse colocar dessa forma aqui, ó, para que ele apareça aqui. Então, vamos tentar agora ver se agora ele inicia. Então, ó, agora ele iniciou, chamou o aplicativo, ó. Ele acionou para mim a minha outra câmera, tá? Aí ele ia pedir aqui para fazer teste do speaker, né? Só tem um participante, por enquanto, mas é só eu pegar e compartilhar esse link lá do qual eu vim para cá, para a tela, tá? Então, fazendo o compartilhamento lá, o Zoom é da mesma forma, igualzinho todos os outros. Aqui ele vai ter configurações do vídeo, né, para iniciar ou para parar um vídeo, tá? Se eu quero que o vídeo funcione ou não, como é que eu paro a conferência aqui no botão End, e aqui, ó, recorde, ó, tá vendo que é gravar. Então essa é uma boa vantagem do Meeting em relação do Zoom em relação ao Meet, tá? Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui a outra câmera. Acho que eu vou conseguir aqui. Start vídeo. Pronto, eu peguei a outra câmera para não ficar vendo a bagunça do outro lado ali. E aqui, então, ó, eu poderia vir aqui, ó, e apertar em Record aqui e gravar a cena, tá? Posso também, ó, compartilhar da mesma forma uma tela, ó. Tá vendo, ó? Vou compartilhar a outra tela. Então, ó, essa tela aqui fica compartilhada aqui para as pessoas que estão na videoconferência. Tá? Vou parar o compartilhamento e volto na tela. Então, você pode expandir, né, a imagem ou baixar. E o chat. Conversar no chat. Então, o que é que eu acho do Zoom, pessoal? O Zoom, eu acho a interface dele mais simples e ele permite gravação. Então, essa é uma grande vantagem em relação ao... Vou parar o vídeo aqui. Então, ele é uma grande facilidade, né, para vocês que tiveram problema, para o Reginaldo aí, no caso, que teve problema no caso de gravar
a imagem lá através do Meet, tá? Deixa eu ver aqui só mais uma última vez aqui no caso da Microsoft. Mas se eu não conseguir, pessoal, nós vamos ficar sem ver o da Microsoft, tá? É bem parecido, mas... Ah, beleza. Então o Skype, ó, vai conectar aqui ao Skype. Tá, isso aqui é a última vez, ó, né? Quando eu fiz uma reunião no Skype. Aí ele pede aqui alguns dados de assinatura, algumas coisas. Mas deixa eu ver aqui se eu posso direto organizar uma reunião. Então eu clico aqui em cima, ó, organizar uma reunião. E basicamente eu quero então reunir agora. Criar uma videochamada gratuita. Ele já me deu o link aqui, ó. Tá vendo? Eu poderia copiar e mandar para vocês. E então eu vou iniciar a chamada. Vamos ver qual é a câmera logo que ele vai pegar a minha. Ele também pediu aqui, ó, para baixar o Skype. Deixa eu ver. Eu estou tentando fazer pela própria interface da web, tá, pessoal? Mas aí ele pede para baixar o Skype. Então vamos baixar o Skype. Então, ó, pacote RPM. Eu prefiro, no meu caso que é Linux, tá? Eu prefiro o pacote Deb aqui. Baixar. Tá fazendo o download, ó. Pronto, instalou. Então, eu vou voltar aqui para tentar aqui, ó. Saiu fora, foi da reunião. Então, ó, ele pede meus dados de novo. Sei que ele já ia reconhecer tudo. Agora, lembrei a senha, como diz. Então,
Bom, primeira coisa, imagem, né? Então, vou permitir a câmera, vou definir aqui, ó, abrir minha câmera, tá? O som tá ligado, né? O fone. Eu poderia, ó, chamar contatos do grupo, posso fazer um compartilhamento, ó, tá vendo? Ó? Pode ser copiar o link. Então, por exemplo, se fosse fazer aqui, ó, de novo, no chat, eu iria copiar o link da videoconferência também. Tá? Vocês veem que ele é uma interface muito, muito simples, né? Por exemplo, vamos lá, se ele me dá opções aqui, ó, arquivo, então ele pede novo grupo, novo chat, nova chamada, exibir meu perfil, editar só os básicos, né? Desfazer, refazer, copiar, recortar, exibir, ó, ativar, desativar uma tela inteira, tamanho real, ampliar, próxima consulta lá, e ferramentas, configurações, e, que é onde eu posso configurar tudo a partir da chamada, ó. Então, posso ver meu perfil, a conta, fechar. Mas o que é que vocês repararam aqui, né? Dele. Ele não me deixou aqui de uma forma rápida, pelo menos fácil. Pode ser até que tenha, e eu não esteja vendo. Onde eu apresento aqui, faço uma apresentação seja de um PowerPoint, de alguma coisa. Então, aqui é realmente para uma chamada, não é para uma reunião escolar. Mas se você não vai apresentar slide, é somente para falar diretamente, né, com os alunos, então aí nesse caso pode ser utilizado então o Skype. Alguém tem alguma dúvida, pessoal, em relação a essas ferramentas demonstradas? Opa, tinha ali, ó, iniciar a reunião. Um pouco intuitivo, né? Participantes, e agora sim é que a gente está na videoconferência, na verdade. Aqui é que a gente pode compartilhar a tela agora do mesmo jeito dos outros. Então, aí tem, levantar a mão, né? Você pode mostrar sentimentos. Então, assim, desculpe, voltando, corrigindo minha fala, né? O Skype ali era somente ter apertado o botão reunião agora. Então, o que é que a gente pode notar? É que ele tem muitos passos, né? Muitas etapas, ao invés do Meeting, né? Que é mais rápido, mais tranquilo. Desfocar fundo, ó, configurar áudio e vídeo, como os outros, ó, tem a configuração do áudio e do vídeo também, ó, do microfone. Então, ele é uma ferramenta basicamente igual ao outro, a diferença aqui tem um reagir, né, em relação aos outros. Mas tem, ó, levantar a mão, compartilhar a tela, tem o chat, ó, e aí alguns problemas, né? O botão está aqui um em cima do outro, mas pode ver, ó, tem a opção também de gravar, ó, aguardando o ingresso de outros participantes, ele está dizendo, e tem a opção de gravar. Não sei se ele vai permitir que funcione, né? A gravação. Então, e aqui, ó, as formas onde você pode, né? Expandir, aumentar a tela, diminuir a tela. Então, pessoal, de tudo isso que foi mostrado, o que é que vocês têm dúvida e o que é que vocês acharam? Professor, Oi. eu achei mais prático, né, e, e mais utilizado é o Meet mesmo, né, e o Zoom, né. Eu já usei os dois aplicativos e achei muito bom. A única diferença é que no dia que eu precisei do Meet, ele não teve a opção de gravar.
Aí, pelo Zoom, ainda não tinha tentado, né? Ainda não tinha visto essa opção, mas achei bem interessante. Quem sabe na próxima nós usamos o Zoom agora. Isso. Então, Agora, os outros Zooms aí, o Skype e o web WhatsApp lá, né, do WhatsApp, eu achei um pouco, assim, o Skype mais complicado, né? Muita janelazinha para você ficar entrando. Você viu, né? É tanto que eu me enganei na hora, eu tava dizendo ali, ó, tá faltando essa opção, mas tinha um botão ali, entrar na... Ou seja, eu já tava achando que tava na videoconferência e ainda tinha um botão para entrar na videoconferência. Então são essas coisas, assim, algumas ferramentas são mais amigáveis, e aí eu concordo completamente com você, é o Zoom e o Meet. O Zoom com a opção de gravar em contas normais, sempre contas gratuitas, né? E já o Meet, não. O Meet, pelo jeito, ele está permitindo somente quem tem contas diferenciadas. O que é ruim, né, na verdade, mas eu entendo um pouquinho o lado do Google, porque o Google sempre é uma ferramenta muito utilizada, porém, a quantidade de armazenamento para vídeo seria muito grande. Então, para do tamanho do Google, né, que vendo os seus servidores ali sendo tomados por vídeos, eu acho que ele tomou a decisão correta de não permitir todos gravarem. Pode falar, Valéria? Que uma vez, esses tempos atrás, eu participei em uma reunião com o Zoom pelo celular. Eu confesso que o primeiro acesso, para mim, pelo menos, não foi muito fácil, porque eu não sabia onde ficava a câmera, onde ficava o microfone, essas coisas, porque às vezes tem gente que, como eu não conhecia ninguém, a reunião era de outro estado, aí eu queria desligar tudo e não sabia, eu fiquei desesperada. Então, são essas coisas, assim, que tudo bem que é porque eu uso o Meet todo dia, né? Então, para mim, o Meet ele já é natural. Eu não tenho mais, assim, nenhuma agonia com ele, né? Você vê o Zoom, eu acho que é porque eu fiz alguma mudança no meu micro aqui que eu precisei instalar de novo a ferramenta do Zoom. Mas o Zoom, o Skype, você precisa fazer um instalador, né? Você precisa instalar algo local no computador. Vocês viram aí que eu tentei, pelo menos aqui no Linux, né? Eu tentei utilizar direto pela web, não, precisou utilizar um instalador. Queira ou não queira, é algo que modifica o seu computador, que às vezes você não quer, então cada um tem seu probleminha. O Zoom, eu acho ele muito bacana, eu acho assim, de todos eles, para vocês terem uma ideia, a primeira vez que eu utilizei o Zoom, a gente fazia aula na Unir com o pessoal da Universidade da Flórida, lá nos Estados Unidos. Então, era uma aula que a gente fazia uma vez por mês, no meio do mestrado, né? E aí a gente fez a partir do Zoom. Quando eu vi que era gratuito, porque eu sempre, quando eu trabalhei em empresa, eu pensava, pô, normalmente as empresas a gente faz pelas infraestruturas de TI, né? Poderia até utilizar a internet, mas era um negócio tão difícil, tão lento. E hoje em dia, isso em 2016, né? E hoje em dia a gente podendo fazer isso gratuitamente. Então, assim, já era uma revolução. Hoje em dia, então, caiu da pandemia acontecer no momento em que a gente estava com toda a infraestrutura preparada para isso, né? A internet já é mais rápida, a tecnologia é disponível e é grátis, né, na maior parte das vezes. Um outro recurso, como o Reginaldo viu, não pôde gravar no Meet, né, mas, bom, é o preço a se pagar também, né. O Zoom permite, então aí já é bacana. Mas uma coisa assim que a gente vê é que esse momento que a gente vive, ele é essencial e fundamental para o que vai determinar nossas aulas no futuro. Então, mesmo com o fim da pandemia, voltando às nossas aulas presenciais, pessoal, tenho certeza que ainda a gente vai ouvir falar muito dessas ferramentas, porque se brincar, elas vão ser pelo menos aí 50% das aulas, tá? O que é que eu acho nesse momento? Eu acho que as aulas, pelo menos num tempo de transição aí, nos próximos 2 anos, as aulas teóricas, elas vão continuar sendo feitas por computador à distância. Um ou outro, pelo menos. Eu creio que as aulas práticas é que, obviamente, vão precisar de laboratório, aquelas que precisarem de um laboratório. E aí sim se vai presencialmente. Mas eu creio que ainda em 2022 a gente vai estar ainda no ensino híbrido. Esse ano, dificilmente até o final do ano a gente volta presencial, então esse ano vai ser praticamente 100% remoto, mas o ano que vem ainda vai ser híbrido, vai ser nesse estilo. Volta um pouquinho, tem algumas aulas, outras
sabe? Assim, a gente vai ficar alternando entre isso. Alguém quer fazer algum comentário, alguma coisa nesse momento? E aí, pessoal, vocês estão tão quietinhos que tá me assustando aí. Todo mundo tão calmo, tão quieto. Valéria, Tayane, Tainara, não querem participar da aula de alguma forma? Oi? Bom, é, se ninguém tem alguma dúvida, então vou passar para o próximo tema aí, tá, pessoal? A gente viu a facilidade que a gente tem na tecnologia, né? Então, o que é preciso também, além da tecnologia? É preciso desenvolver uma didática específica para dar a aula em videoconferência. Por exemplo, tá, para puxar o que aconteceu, esse momento de fala realmente é algo que muda muito para o professor. Por quê? Porque já por causa das velocidades da internet, tudo, a gente já não se vê na câmera, né? Porque eu estou abrindo, mas vocês eu entendo porque que não estão abrindo a câmera, mas isso muda muito a relação do professor com o aluno. E aí eu queria que vocês comentassem sobre isso. Então, vou chamando, tá? Valéria, o que é que você acha sobre isso? Pode repetir a pergunta, por favor, professor? Justamente essa relação é, presencial e não presencial, uma das coisas que muda muito para o professor é justamente essa relação de a gente está vendo que a gente não tem uma velocidade de conexão para que todo mundo mostre sua imagem, né, na tela. E aí com isso eu estou vendo as figuras, vendo que tem as pessoas, mas ao falar eu não recebo de imediato uma resposta. Então isso é essencial e é a grande diferença no ensino remoto, tá? A gente sente muito essa diferença, é um baque danado, porque a gente não está captando, não capta mais, porque a gente não está dentro da sala de aula para ver a reação do aluno. Então eu queria que vocês, se vocês, particularmente quem tem uma experiência sobre isso, comentasse, né, explicasse alguma coisa assim, em relação a isso. O que é que você acha disso? Bom, em sala de aula a gente via que muitas pessoas tinham muita vergonha, até de responder uma questão, até quando a gente fazia a roda e quando chegava na vez da pessoa, a pessoa respondia, mas era com aquela vergonha. Acredito que para essas pessoas o Meet veio muito a calhar, porque daí, como é que eu posso dizer? Não é que ela não queira falar, mas a vergonha que eu mesmo, às vezes, eu tenho vergonha de falar uma coisa e não ser certa, ou então achar que eu tô ficando doida das minhas ideias e tudo mais. Aí, às vezes, eu prefiro nem falar. Tá. Mas, às vezes, eu já gosto de dar minha opinião. Então, era isso que eu ia dizer. Por exemplo, pode ser que existam professores que não gostem da opinião em excesso, tudo. Eu particularmente, eu gosto muito, vocês falem. Porque é uma forma, é uma interação, né? Isso aqui é uma aula interativa, não é uma aula de eu somente apresento e vocês ficam quietinhos. Então eu gosto que vocês interajam. E essa é uma relação na videoconferência, quando vocês forem dar aula no futuro para os seus alunos, vocês vão ver, vocês vão, a gente, se Deus quiser, logo vai passar a pandemia e a gente vai voltar aí daqui a 2 anos, talvez, 1 ano e meio, 2 anos, a gente vai voltar a ter isso normal. Vocês, quando começarem a dar aula à distância e presencial, vocês vão ver que é uma diferença tremenda você não sentir a turma. Porque aqui eu vejo o comentário, aquilo que você falou, mas eu não vejo a sua reação na câmera, o que é que seu olho, o que é que você está dizendo, somente com um gesto, entendeu? Então isso faz toda a diferença na sala de aula. Essa experiência, então, os softwares de videoconferência, eles não permitem. Então, essa é algo que vocês vão ter que vencer com outras técnicas, com outras modalidades. E aí, quando chegar daqui a mais 15 dias, a aulas interativas que eu vou explicar para vocês, vocês vão ver basicamente que é
Isso aí é algo muito interessante de se ver. Quer comentar, Valéria? Não é que em relação a expressões e tudo, meu sobrinho ele tá ficando aqui na casa da minha mãe. Uhum. A professora dele, porque acho que ele tem uns 8 anos. Aí a professora dele disse o quê? Ó, eu quero ver a reação de vocês, então liguem as câmeras. Para quem não tiver com câmera ligada, vai receber falta, no caso. É assim, muitos professores adotam essa medida porque às vezes tem um aluno que ele vem, entra na aula, vai fazer outra coisa, só para marcar presença. Esse é um drama. Pode falar, Luane. Boa noite, gente. Boa Em noite. relação ao aluno não querer mostrar, ligar a câmera, é amparado por leis. Isso. Inclusive porque a gente está gravando. Mas o que eu estou questionando não é que vocês tenham que mostrar agora o rosto, não, tá? Ou que liga a câmera. O que eu estou querendo dizer é justamente que quando vocês se tornarem os professores de Química e de Biologia, vocês vão sentir essa diferença entre a aula presencial e a aula via videoconferência, entendeu? Então, a metodologia, ela precisa se adaptar a essa questão. Se você tentar dar uma aula presencial, primeiro você não vai conseguir fazer uma aula igual à presencial. Justamente por quê? Porque você já tem um distanciamento, você já tem a interface tecnológica que ela distancia, né? Então, quais são as técnicas? O que é que você precisa entender e fazer para que o aluno fique envolvido e não aconteça isso, dele entrou na aula para marcar presença, sumiu, não fala mais nada, tá? Quer comentar mais alguma coisa, Luane? Não, professor, tô tranquilo em relação. Tranquilo? Luana, eu queria que a Luana Caroline falasse também um pouquinho. Ai, professor. E aí, Eu sua falo- opinião? Então, basicamente o que a Valéria falou, só que assim, eu prefiro já as aulas presenciais. Tem essa diferença. Tanto o professor quanto o aluno, ele sente bastante, devido a essa pandemia e as aulas remotas. Querendo ou não, quando a professora sempre faz uma pergunta ou quer saber a opinião, a gente ainda sente um receio de falar alguma coisa, com medo de achar que está errado, ou você até sabe, não responde. E a diferença, pelo menos eu, na sala de aula, eu sou uma aluna muito participativa, até demais. Se deixar, se deixar é só eu. Tem a Luane, tem a Valéria, assim, as pessoas que gostam de participar bastante, tem o Reginaldo, então a gente é bem participativo, bem comunicativo, somos pessoas que damos as nossas opiniões, ouvimos tanto as críticas como aceitamos e a gente é bem assim. O professor e o aluno, na sala de aula, tem aquele feedback. Só que quando se trata virtualmente, tem essa diferença, né? Porque por mais que o professor ele tente trazer novas metodologias para que os seus alunos, a turma, possa se soltar mais, possa dar a sua opinião, o aluno ele ainda fica meio retraído, porque a internet ela está aí. Mas é tudo muito novo ainda para a gente. Apesar de fazer um ano, a gente ainda está meio assim. Então, se nós que somos adultos já numa fase, temos, como eu posso dizer, somos um pouco fechado ainda em questão disso, eu fico imaginando as crianças, a dificuldade que as crianças do nível fundamental têm. Beleza. Devaldo, pode falar, Devaldo? Boa noite. Boa noite, tudo bom, meu cara? Boa noite aos colegas também de classe que estão aí. Professor, eu pretendo, assim, com certeza um dia exercer a docência, ser professor, e eu espero, do fundo do meu coração, que esse tempo Acabe, né? tenha acabado, ficado só na história. Mas, assim, professor, eu penso assim que nada vai substituir a aula presencial, e porque eu acho assim que
O aluno em si, ele já consegue transmitir para o professor se ele está tendo dificuldades, se ele não está entendendo nada, ou se ele está entendendo parcialmente. E assim, de modo virtual, eu mesmo sou muito vergonhoso. E às vezes eu fico na dúvida, acabo deixando passar, não pergunto. E geralmente, às vezes, em sala de aula, tem aquele ali que do lado que entendeu, a gente tira uma dúvida ali rapidamente, mas é como já foi dito aí, é tudo muito novo ainda, Sim. né? Pra gente, e a gente está sofrendo um bocado, mas espero que quando eu for ser professor, tenha mudado, porque eu acho que assim, só no olhar para o aluno, o professor consegue perceber o grau de dificuldade dele. Se está entendendo mais ou menos, não está entendendo coisa nenhuma, né? Sim. Mas, com certeza, eu acredito também que vai fazer parte agora eu acredito que para sempre, essa questão aí de aula e aulas virtuais, alguns encontros, né? Eu acredito que vai ser assim. Beleza. Obrigado, viu, pela participação, Devaldo. Eu vou chamar agora a Tainara Flores e a Tayane Santana. Queria que participasse. Opa. Noite a todos. Boa noite, tudo bom, Tainara? Tudo. Eu também prefiro a aula presencial, mas eu não sou uma pessoa muito comunicativa. Inclusive, ainda fico na dúvida se quero seguir nessa área de docência ou não, por causa disso. Mas, aos poucos, eu já estou me adaptando a esse método de ensino novo. Porque é muito importante uma coisa, independente de você, no futuro, ir para a área docencional, realmente exercer ou não, Tainara, quaisquer empresa, no seu local de trabalho, ele, em algum momento, até por você oferir o grau de nível superior, né, ele vai querer que você fale, que você faça uma reunião, uma apresentação. Então, o bom de treinar tudo isso é que, quando chegar a oportunidade na vida disso acontecer, você vai estar preparado. Então, isso é interessante, tá? Não pense só porque, assim, talvez uma coisa que a gente precisa definir bastante o problema é o mercado, é a forma como ele se desenha com o que está acontecendo. Então, como é que ele está se desenhando, ou aparenta, pelo menos, estar se desenhando? Em escolas particulares, tá? Escola particular, elas vão iniciar, provavelmente, com um pouco mais, digamos assim, passou-se um ano e pouco, quanto tempo passar para a pandemia acabar, e a partir de agora todo mundo está livre para poder ir dar aula presencial ou remota, da forma que queira. A minha impressão é que as escolas elas vão, a partir de agora, trabalhar muito nessa questão remota. Talvez elas mantenham aulas remotas e presenciais, ou pelo menos aulas EAD e aulas presenciais. Por quê, especificamente? Porque elas viram o drama, na maioria delas, né, o drama que aconteceu com os alunos presenciais, dos alunos terem que se afastar, e aí tudo que aconteceu na pandemia em relação à economia dos pais, né, às vezes houve perda de emprego, e então a pessoa não poder pagar mais a mensalidade. Então, tudo isso fez com que ela pense duas coisas. A primeira, bom, se eu pensar somente no meu público local, só no meu público, nesse momento que eu posso atender presencialmente, se acontece algum outro evento de parar tudo de novo, eu quebro, porque fica muito difícil manter, né, a mensalidade da escola. Então, ela, a partir daí, ela passa a querer buscar mais alunos até em outros locais, que não necessariamente na cidade que tem aqui para a escola. Um exemplo do que pode acontecer a partir de agora é a expansão do ensino para o campo, tá? Então, nas linhas, nós temos aqui muitas linhas onde as crianças têm que viajar, ir de ônibus, para assistir a aula presencial. Ainda seria muito interessante que elas fossem, né, presencialmente para a escola. Mas será que a gente não poderia fazer 2 dias na escola e 3 dias à distância, em casa?
se ela conseguisse ter internet lá no campo, porque é difícil na zona rural, tudo, até inclusive internet. Mas se caso a internet chegue lá com a expansão da internet agora, que pode haver no futuro, e chegar na casa dela, é interessante para ela todo dia se deslocar quilômetros e quilômetros em ônibus de forma sofrida, ou fazer isso poucas vezes na semana e estudar o resto dos dias em casa. Então, essas são todas questões que as escolas elas começam a ver, e elas vão começar a querer captar alunos fora dos seus domínios presenciais, entendeu? O que eu quero dizer? Entendeu, Tainara? Sim. E aí uma coisa que é muito importante para vocês, mesmo assim, embora hoje vocês sejam os alunos da licenciatura, né, da graduação da licenciatura, mas já se coloquem, já pensem em vocês como professores, porque vocês serão professores com o título. Podem até não exercer, mas vocês serão. Então, não pensem somente como alunos, pensem no futuro presencial e remoto também das aulas que vocês vão ministrar no futuro. Tá? Isis, eu queria que você se pronunciasse sobre tudo isso também, Isis. Sobre o que, professor? Nós estamos especificamente falando nesse momento das aulas remotas? Remotos, e a gente falou das ferramentas, né? E agora a gente quer falar o seguinte: o que é que você acha em termos do comportamento? Por que muda o comportamento, né? A ferramenta, ela coloca um pouquinho de uma distância entre a gente, ou seja, a gente não está se vendo no olho. Professor, Oi. Assim, ó, pela minha experiência em relação, assim, já às aulas EAD, eu tenho uma carência muito grande pelas aulas presenciais, porque eu tenho uma dificuldade enorme de aprender à distância, pelo meu ensino médio. Porque, ó, eu reprovei em química na faculdade porque eu não aprendi a química no ensino médio. Então já é um bloqueio, entendeu? E aí, tipo, eu tenho necessidade da aula presencial. Eu prefiro aula presencial, porque o contato com o professor, o fato de tirar as dúvidas para mim ficar bem mais claro, as explicações são bem melhores, a atenção talvez prenda mais do que EAD, com certeza. Entendeu? Aí, para mim, é isso. Nada substitui a aula presencial, para mim. Não, sem dúvida. Mas eu te digo assim, faça o que houve, né? O que houve é mundial, não é em Guajará, né? Apenas. O que houve da pandemia é mundial, é algo que a gente não teve controle sobre isso. Então, eu entendo e eu sei porque você está dizendo isso, porque eu sei que a aula presencial é muito importante, e é bem melhor nesse sentido do que esse momento como a gente está. Mas, assim, a gente não pôde ter controle sobre isso, né? A gente não conseguiu, é uma coisa que aconteceu mundialmente. Então, agora o nosso esforço de conjunto, né? Nós como professores, vocês como alunos, o nosso conjunto, a gente teve que trabalhar para isso, para conseguir fazer a aula acontecer. Mas o que a gente está discutindo é, além disso, no futuro, como é que você acha que as escolas, as faculdades, se no dia que voltar presencial, tudo isso que a gente viu e viveu, morreu e ninguém mais quer aula remota? Ou se vai continuar existindo isso aí? Eu acho assim que a aula remota é uma coisa que ela vai pegar até mais para frente, porque é um método de ensino bem mais fácil e tem gente que prefere pela dificuldade de se conduzir ao ensino, né, à escola. Sim. Eu tiro pela dificuldade de ter. Eu tenho uma amiga que ela fala que ela não faz faculdade presencial porque ela acha ruim deixar a filha dela com o pai. E aí ela prefere fazer aula EAD, que ela fica em casa e cuida da filha dela ela mesma. Sim, sim. É um ponto de vista dela. Sim. Eu já acho outra coisa. Mas, entendeu? Tem muita, vai continuar bastante, porque muita gente opta por isso do que fazer uma faculdade presencial. É verdade. O que há ainda muito, tá? Porque nosso curso não é EAD, nosso curso é presencial. Porque está acontecendo a pandemia que a gente está dando aula remota, né? E a aula remota não é a mesma coisa do que a aula EAD. A aula EAD, ensino EAD, de educação à distância é outra coisa. Mas, então a gente teve que ser assim, né? Não teve como fugir disso. Mas, assim, uma coisa que eu observo é que há ainda muito preconceito, tá?
em relação à aula, a aula remota ou EAD como sendo uma aula de menor qualidade, por exemplo. Mas eu vou deixar o Devaldo falar. Pode falar, Devaldo. Você levantou a mão, o Devaldo chamou? Opa, acho que não, né? Rosângela, tá nos ouvindo, Rosângela Soares? Oi. Oi, Rosângela. E aí, o que é que você acha? A gente está discutindo a respeito a gente viu no começo as ferramentas, né? Ferramentas mais usadas. A gente entrou em algumas aí, verificou como é que a gente se conecta, como é que a gente faz a videoconferência, viu que tem muitos pontos em comuns entre elas, viu umas que são melhores, mais práticas do que outras, né? E as que são mais usadas. Zoom e Meet são as mais usadas. Mas o que é que você acha aí do pessoal, como isso marca nosso futuro, né? O que é que você acha que as escolas elas vão continuar fazendo? Será que vai acabar o ensino remoto na hora que tudo voltar da pandemia ou não? Ou vai ter aula presencial e remota ainda? Você conseguiu me ouvir direitinho, Rosângela? Oi? Tá escutando? Agora sim. Vocês estão me escutando? Eu te escuto. Você me escuta, não? Não, hein, Calma Rosângela? aí, eu vou ver aqui o som de novo. Tá. Estão me escutando? Sim, agora sim. Assim, a minha opinião sobre o que e sobre alunos agora que falaram, o ensino, esse ensino de tecnologia mais à frente, com certeza vai continuar. Ele nunca vai ficar para trás, quanto agora na pandemia, que ele está sendo muito usado, né? E eu acho, assim, que professor, eu acho que, na minha opinião, no começo, quando eu comecei a usar essa aula à distância, é muito difícil para mim, e até chegou um tempo de eu desistir de fazer as minhas aulas online. E eu vi, e ao passar do tempo, eu vi que isso ia continuar. A gente ia continuar e a gente não sabia o tempo certo de parar. Então, eu fui lá e falei, não, vou ter que fazer, né? E se eu parar, aí vou me tratar mais ainda. Então, eu continuei. E eu vi que é uma coisa que está ajudando muito, né? A gente, quanto nós como professores e alunos, e para não poder atrasar nossos estudos, né? Sim. E eu, com certeza, acho que não irá acabar, não. Aula à distância, aula remota ou online. Com certeza vai continuar. Então, tá bom. Obrigado pela participação, viu, Rosana? Então, o que eu queria, para terminar nossa aula, pessoal, é deixar assim, né, a informação de que é um jeito completamente diferente no dia que vocês começarem a dar aula. Espero que já da forma presencial. E quando vocês forem ministrar aula remota, vocês vão ver uma diferença gigantesca. Vocês vão ver que a metodologia tradicional da sala de aula da classe, você tem um pouco dela, lógico, porque ainda assim é ensino, né? Mas vocês vão notar que carece, né, necessita de outra abordagem. E quando você conversa com os alunos virtualmente, você vai ver que você precisa de algo mais, você precisa ter um conteúdo, ter um debate, ter alguma coisa para tentar puxar a atenção do aluno a todo momento para estar na aula. Por quê? Porque senão, né, a coisa mais fácil na aula remota é a pessoa dispersar, a pessoa perder a concentração e ver outra coisa, e resolver o problema, e aí não ficar na aula, tá só conectado, mas não está participando. Então, são muitas técnicas que vocês vão desenvolver. Por exemplo, eu tento fazer essa, às vezes dá certo, às vezes não, mas de puxar o assunto para que cada um fale alguma coisa para que a pessoa, pelo menos naquele momento, dê a atenção.
Vocês vão ver de hoje a 15 dias, quando eu trouxer a questão de aulas interativas, a quantidade de ferramentas que vocês têm para poder conseguir fazer uma pesquisa com o aluno na hora. A gente fez, né, na primeira aula lá, ver o que é que você pode fazer, jogos interativos, que se chama, é o processo de gamificação, né, de games, jogos, para poder o aluno tentar ficar mais absorvido na aula, para que ele goste mais da aula do que simplesmente essa forma como ela é hoje. É bem mais cansativo, outra coisa que eu não tinha comentado ainda, a aula remota ela é bem mais cansativa, tanto para o aluno quanto para o professor. Você sente mais o peso da aula em si. A única vantagem, na verdade, que ela tem é você não precisar sair do seu ambiente em casa para poder ter essa aula. É a única coisa, mas ele também traz outros problemas, como, por exemplo, o ambiente da nossa casa, do local onde a gente está, às vezes, ele não permite o som, porque você tem outros barulhos, né? Você tem, às vezes, animais, como cachorros, gatos ali. Você tem, às vezes, mora onde é uma avenida movimentada e passam muitos carros que buzinam. Então, assim, tem uma série de coisas que podem também atrapalhar a aula virtual. Então, a atenção a esse detalhe e essas técnicas que você tem que usar como professor para poder justamente puxar a atenção e conseguir que a aula seja uma aula boa, né, de atenção. Bom, de conteúdo que eu tinha para passar hoje é esse, nós fomos até além um pouco hoje, né, 1h30, mas eu queria que, se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, eu vou só deixar o recado que tem grilo, né, Luane? Então, pronto, grilos cantando também. Eu vou terminar o questionário até amanhã de manhã, tá? Como feito das outras vezes, e aí vocês vão ter até a terça-feira da outra semana para poder responder o questionário também. Façam direitinho, pessoal, as atividades, os questionários, para vocês não terem problema de nota, para não ficar indo para recuperação, exame final, tudo isso, tá? Então, o melhor é passar direto fazendo os trabalhos. Eu já não faço uma prova mesmo, assim, para que vocês tenham mais oportunidades de tirar nota, fica picado, mas pelo menos para cada aula você já treina um pouquinho, tá? Tá tudo bem, tudo tranquilo, tem dúvida, tá tudo bem, eu quero que vocês escrevam no chat, se sim ou que não, ou que querem tirar mais alguma dúvida. Tudo bem então, né, pessoal? Então eu agradeço muito a vocês, tá, por essa aula, pela oportunidade, espero que vocês tenham gostado do tema. Eu vou amanhã também deixar o vídeo lá para vocês, se quiserem repetir a aula para ver as ferramentas que a gente falou. Pode falar, Luane. Professor, não é exatamente uma dúvida, mas já tem 3 aulas que fica na minha cabeça de como é que o professor usa o Snapchat para aula que o senhor citou na primeira aula e até hoje não saiu da minha cabeça. Tudo bem. Para a aula, mas isso ficou na minha cabeça e eu não vou esquecer tão cedo. O TikTok você não é tranquilo, né? Se quiser usar o TikTok. Não, eu vivo no TikTok, né? E eu sei que dá para fazer live, dá para conversar, vai pensando, mas o Snap eu nunca. Para mim é um aplicativo falecido já. Isso, não, então, mas o Snapchat, embora que ele seja mais a foto, né? Você pode interagir com o aluno fazendo fotos, tá? Então, é uma forma de comunicação que é completamente diferente do normal. Mas você pode, por exemplo, vou te dar um exemplo de aula que, sem ser com vídeo, que o pessoal fez no Facebook uma vez para ensinar os alunos. Se não me engano, foi um professor da Inglaterra que fez isso, foi muito bacana. Ele queria explicar para os alunos dele, lá no Facebook, o que é que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, tá? Eu vou dar esse exemplo de comparação, que é para você entender como poderia ser no Snapchat. E aí ele pegou e criou uns usuários no Facebook, um chamado Alemanha, o outro chamado Itália, o outro chamado Japão, Estados Unidos, e aí foi botando os principais países que lutaram na Segunda Guerra Mundial. E aí ele colocou para a linguagem atual, com rimas,
sem aquela formalidade toda de um livro de história, dizendo como se esses países fossem pessoas conversando no Facebook. Então aí começa, né, lá na Segunda Guerra. Então a Alemanha diz com a Rússia, assim, vamos dizer, em termos em português, por exemplo, ele diz para a Rússia assim, a Alemanha, olha, tô vendo aqui a Polônia, tá, a gente é amigo, não vou fazer nada não com a Polônia, tá tudo bem aí, sossegado? Sossegado. A Rússia diz, não, sossegado, deixando a Polônia em paz, tá tudo tranquilo. Aí dali um pouco a Alemanha diz, né, cara, vou invadir a Polônia. Aí quando ele invade a Polônia, no Facebook ali, né, invade a Polônia, então a Rússia responde, agora você mexeu com o que você disse que não ia mexer. Aí começa como se fossem falas, dizendo que não ia fazer, atacando o outro, tudo isso pegando briga e dizendo em texto, entendeu? Então ele fez como se fossem pessoas conversando. Então os países eram pessoas conversando o que iam fazer, o que estavam fazendo. Então ficou muito interessante a aula, porque quando você batia tudo que ele falava, aquele diálogo todinho, todos os países como pessoas, né? Tudo que eles faziam é justamente o que aconteceu na história. Então foi uma aula que ficou maravilhosa, assim, sem aquela aula tradicional, sem ser a aula tradicional da história, onde você diz demais as datas, as pessoas, tudo, não. Ele diz todos os eventos, e aí dá uma curiosidade, porque o aluno começa a olhar aquela conversa e diz, pô, mas o que é que foi mesmo que aconteceu isso? Aí o aluno cria a curiosidade, não de receber a mensagem mastigada, mas a mensagem cifrada nesse jeito, né, codificada, e aí ele vai buscar, pô, mas quem foi que invadiu? Quem foi que fez isso? Por que aconteceu? E aí ele mesmo começa a pesquisar na internet e ele mesmo desenvolve o conteúdo dele a partir daquela brincadeira, entendeu? Então, do Snapchat poderiam ser fotos, poderiam ser memes, né? A pessoa transformando ali, fazendo os filtros do Snapchat, essas coisas, com cartazes, com textos também, e aí ela vai construindo aí uma linguagem diferente, uma linguagem visual, né? Entendeu? Entendi, professor. Já visualizei umas 5 aulas na minha cabeça agora. Então, isso pra mim é maravilhoso. Pode falar, Valéria. Eu acredito que o Snap, não sei, acho que se alguém usa, se todo mundo usa, se ninguém usa, porque, não sei hoje, mas antes tinha a opção de fazer grupos no Snap. Sim. Talvez as aulas aconteçam com isso, com esses grupos, porque tem como fazer ligação de vídeo e ligação por chamada também. Sim, perfeito. Então, eram essas ferramentas. Mas hoje, quando eu for mostrar as ferramentas interativas, eu vou mostrar para vocês que, por exemplo, uma das coisas mais interessantes é fazer o próprio aluno, ele desenvolver o conhecimento dele. Lógico, a gente não vai deixar o aluno desenvolver sozinho, sem orientação, né? Porque aí ele pode trazer informações corretas, mas pode trazer também informações erradas. E aí o problema dele trazer informações erradas para ele mesmo é que ele vai crescer, ele vai se desenvolver com aquela informação errada. Isso não é bom. Existe uma polêmica em relação a isso que eu estou falando, que eu vou explicar daqui a pouco, mas assim, quanto mais você, naquele momento que era para aprender o correto aquilo, você aprender errado, então aquilo ali vai dar um retrocesso depois, você vai ter que voltar para entender aquele tema, às vezes aquele tema errado fixou bem na cabeça, e aí você não consegue mais entender o novo, porque entendeu errado, então isso é muito ruim. Mas quando você faz essas brincadeiras e faz o aluno completar o conhecimento dele, ele mesmo achando por si só, ele entendendo, cara, essa é a melhor coisa, porque aí quando ele cria o conhecimento dele, quando ele vê e pesquisa, ele vivencia, né? Quando ele vivencia, ele marca muito mais o conteúdo do que somente o professor falando e ele ouvindo. Então, isso é bacana demais. O problema do que eu estava falando da polêmica é o seguinte, por exemplo, história, tá? História, química, física, biologia é diferente. Você aprende com um nível de precisão muito grande, já às vezes é explicado de uma forma simples, mas você já entende que existem aqueles processos, né? A história é um problema muito grande para o professor de história, para ele ensinar, porque a história, ela é contada normalmente pelos vencedores, né? Então, quando você pega o aspecto puramente histórico de um evento que aconteceu, e se você pega ele, que foi contado pelos vencedores no livro, a chance de você estar contando algo simples demais e errado demais é muito grande. Então, por exemplo,
vamos dizer que a gente vai falar de um tema, vamos dizer aqui não vou botar do Brasil não, para não ter nenhuma confusão política, aí, mas vamos dizer assim o tempo lá dos gregos, lá na Grécia Antiga, né? Então, quando você vai falar que na Grécia Antiga, lá, vamos dizer, eles começaram, né, os conceitos de república, e aí você vai tentar entender por que o que levou a eles a criarem o conceito de república. Você pode tentar explicar de uma forma que seja muito simples e que, na verdade, existe todo um contexto político, social do que acontecia lá na Grécia, para poder eles chegarem a essa conclusão, a essa filosofia todinha que houve, de um tempo que foi muito importante na civilização e que moldou o futuro da gente todinha até hoje, mas você queria explicar isso muito simples e não conseguir transmitir, na verdade, os valores, o que estava acontecendo na época para formar tudo que levou a eles desenvolver o pensamento de república, né, por exemplo. Então, história é um problema, mas para outros conteúdos a simplificação é possível. Então, basicamente era isso que eu queria dizer, assim, você só tem que ter cuidado para não passar nenhum conteúdo errado ou deixar que o aluno forme o conceito que você quer passar de forma errada na cabeça. É difícil, às vezes vai acontecer, mas se pelo menos o aluno pergunta, ele tem a dúvida, ele tenta tirar com você, aquilo que na hora você percebeu, não, opa, o conceito não é bem assim, não, é assim. E aí você pode corrigir na hora. Perfeito? Então, pessoal, se ninguém tiver mais dúvidas, se tiver a dúvida, é a hora de levantar a mão, senão eu vou me despedindo de vocês, agradecendo a participação de todos vocês, né? Eu espero que tenham gostado da aula e até o próximo encontro na próxima segunda-feira. Lembrando que amanhã eu termino o questionário, dessa vez, se Deus quiser, amanhã mesmo. Se não houver nenhuma outra reunião, nem nada atrapalhando, vai sair amanhã mesmo, eu já aviso no grupo lá e dou o prazo. Muito bem, podemos terminar então a aula. Um abraço a todos, até segunda-feira. Deixa eu só desligar aqui a gravação para não ficar